E aí, gente, vocês gostaram do meu cabelo, do meu Eu adorei. É um shampoo novo que eu tô usando. É, O que é que acharam? Lindo ou bonito? eu achei lindo. Maravilhoso, Lindo ou maravilhoso. É. bonito, eis a questão. Filosofei demais. Mas você Não, pintou aí, não foi alguma não coisa? pintei nada. Acho que você filosofou muito, aí deve ter dado alguma Será? queimada nos seus Não neurônios. só pode, né? Porque filosofia tem muito isso, né? Tem. E a gente vai Botar falar o sobre o cara que pra hoje pensar. aqui? Filosofia. Filosofia, né? Já fala, galera! Estamos aí pra falar sobre filosofia hoje aqui nesse podcast, né, Fabi? É, isso aí. E a gente trouxe quem? A gente trouxe primeiro um cara que eu admiro demais, né? A gente tem a honra, eu tenho a honra de trabalhar com ele, professor Paulo. Paulo é assim a figura da Filosofia. da calma, da, né? Da paciência. Ei, ele é tão Como calmo uma que me pessoa deixa estressado, consegue? né? Como uma pessoa consegue ficar estressada perto de Paulo? É impossível. É impossível. Pois é. Olá, professor. Olá, boa tarde. E trouxemos aí também, né, com o nosso Deixa ele querido- se apresentar primeiro, menino. Não, gente, vamos... Para, meu Deus, como Né? tu é. Já me apresentei. É. Né? Você já fez a apresentação no São Paulo, mas cuidado com as aparências. Olha! Nem sempre, Nem sempre, né, professor? reflete a essência, né? É. Já que a gente tá em Cultura. filosofia aí, né? Mas. Eu gosto mesmo é de atrapalhar, entendeu? Eu sei, todo mundo sabe disso. Todo mundo Mas tem sabe também. disso. Não, mas é isso daí. Não, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, né? E agradeço as palavras aí, Fabi. E digo mesmo, né? Tanto você, o Eric, e depois o Samuel aqui. Então, estamos à disposição aí para o que der vier, né? É um prazer tê-lo aqui, viu, professor? Uma honra. E já que o Paulo já falou o nome, né, do nosso querido aluno, ex-aluno também, do Interativo que está aqui conosco, Isso. o querido Samuel, né? Da unidade que Bessa, né? Passou aí em primeiro lugar em filosofia na Universidade Federal da Paraíba. Eita, Gostaríamos Deus. de parabenizá-lo, né? Muito Porque obrigado, isso muito obrigado. é uma honra para nós, professores, Sim. né? Verdade. Então se apresenta um pouquinho, Samuel. Boa tarde, gente. Vai falando. Sou o Samuel, eu estudei no Bessa, né? Um ensino médio. E tô aqui agora, né? Primeiro Passei lugar, em primeiro lugar em filosofia na UF. Muito bem. E Quando tu recebeu o resultado, Sam, como é que foi? Conta aí pra gente. primeiro que o resultado era pra sair num dia, né? E atrasou, saiu no outro. Isso já Já- bate a ansiedade, Já deu né? uma esfriada. É porque até o último dia de SISU eu tava decidindo o que eu ia fazer, se seria filosofia mesmo, aqui em João Pessoa, em outro lugar. Uhum. E aí quando eu decido e boto, a nota não sai. E aí? E no outro dia tinha festas aprovadas, né? Mas eu vi que saiu acho que 4 horas da manhã, uma coisa assim. Foi. E tinha que Saiu bem baixar o tarde. documento, né? O SISU não ajudou. E aí logo de manhã eu recebi no grupo da sala, um colega falando, acho que eu vi alguém em primeiro em filosofia. Aí eu já fiquei com... Eita. Porque na chamada? Na chamada. Nas chamadas eu tava em segundo, terceiro, quinto. E aí baixei o documento, procurei e tava lá. Samuel Martins, Doutorielo Messias, primeiro lugar, filosofia. Caraca. Deve mano- ser uma coisa louca. Com né? Minha mãe certeza. tava do lado, aí pulou, me abraçou. Legal. Aí liguei pro meu pai logo depois. Legal. E Legal. Foi bom. É isso aí. Legal. Mas essa questão de gostar da filosofia, isso já vinha desde criança? Já vinha, ou você despertou esse interesse já quando adolescente? Mais ou menos. A gente tava falando do Mundo de Sofia, né? E quando eu era bem pequeno, meu pai lia pra mim, né? Até eu pegar o jeito e li. Depois eu fui esquecendo, eu não tinha a matéria na escola e não tinha muita influência, né? Meu pai, apesar de ler bastante, ser um cara que leu muito, ele não tem um interesse específico, né, em filosofia. Até chegar no primeiro ano de ensino médio, que foi a primeira vez que eu tive aula de verdade. E me apaixonei, assim. Vi Que legal. Fabiano falando e ficava impressionado. Eu botava a cadeira na frente, aí depois Ah, comecei a que sentar legal. na cadeira dele. E Que pra ver as legal. aulas, aí
apaixonei. E falar em Fabiano, que também é um dos nossos queridos amigos e professores, Sim. faz tempo que ele tá devendo Que ele tá devendo aqui, uma né? visita a nós Sim. aqui, né? É Vamos- verdade. Ó, Fabiano. Bora, amigo. Mas aí tem que ser no estúdio maior, né? Segura essa aí. Gostei, É verdade, gostei. Samuel. Concordo. Bom, eu gostaria de perguntar aqui a Paulo, né? Primeiramente, o que é um filósofo e o que é a filosofia? Muito bem. Primeiro eu vou falar o que não é, né? Gostei, vamos lá. Acho que é mais fácil pelo que não Adoro. é. O que não é o que esse pejorativo, né? O pessoal fala, pode ser, é a sua opinião, né? Pensar qualquer coisa, tal, o cara viajou lá, aí a gente fala, tá filosofando, né? No pejorativo a gente fala isso mesmo, né? Aham. Mas a filosofia, ela é mais do que isso, né? Ela é a base de toda a ciência. Toda a matemática, Pitágoras Sim. era um filósofo, né? Sim. Aí Demócrito era um filósofo. É. Então, tá... A maioria deles, A maioria, né, porque Paulo? tudo era... Era o pensar, Era né, de forma- a filosofia, né? É. O conhecimento. Inclusive, o primeiro sim, né? O pensamento de um modelo atômico dentro da química veio da filosofia. Exatamente. Né? Demócrito, A Ciplo, base de... né? Na verdade, não existia ciência Uhum. antes de Cristo que comprovasse aquilo tudo ali, né? A comprovação mesmo veio com Dalton, a questão da matéria e tudo mais, mas tudo isso já veio baseado da filosofia. Da filosofia. E nosso modo de pensar, claro que hoje a gente tem outras vertentes, né? O Oriente, mas o Ocidente ele se forma pelo pensamento grego, né? Uhum. E a gente acha que filósofos eram só os gregos. E não, né? Nós temos o Oriente, o Oriente Médio, só que o mundo ocidental ele não podia permitir que havia inteligência Uhum. que pudesse até acima, né? Forma de pensar do outro lado do mundo, né? Mas a filosofia é esse pensamento sistêmico, né? Da gente ter existe uma forma, eu vou falar, não é muito correto o que eu vou dizer, né? Mas correta de pensar, né? Porque o senso comum, ele é o que nós pensamos. É a forma que a gente acha alguma coisa. O que você acha disso aqui? Eu acho isso, você acha aquilo. O que você acha da situação social? Todo mundo tem um pensamento. Só que esse pensamento pode não ser científico, né? E a filosofia, ela vem trazer esse pensamento sistêmico, que é a racionalidade, né, dos fatos, de como você chega a uma verdade, que Sócrates já dizia, né? Para buscar a verdade, a gente tem que ter o conhecimento. E muitos acham que, não, a verdade é relativa. Ela é relativa. Só que esse relativo, quando ele afeta a dignidade humana, ele não é verdade. Né? E é duro eu ter que entender como que essa verdade funciona. E o pensamento filosófico, ele vai atacar isso daí. Então, o filósofo, ele está pensando não só nas questões sociais, que aí entra em, vamos dizer assim, parece que confunde um pouco com sociologia, né? Mas a forma de como essas questões elas se realizam e por que elas se realizam, né? Então a filosofia ela abrange tudo, tanto em matemática, na área de física. Física é uma filosofia, eu acho física maravilhoso, né? Mas para mim física é um modo de pensar filosófico, prático, sem nenhuma questão, sem nenhum questionamento mesmo em relação a isso, né? Então, a filosofia ela abrange toda a ciência e faz com que nós chegamos a usar aquele método mesmo, né? Que Descartes vem trazer essa questão da dúvida, né? O método da dúvida. O plano cartesiano, né? Da sua matemática aí. Isso. Então, e é o que? Como que eu posso compreender algo? A partir da dúvida daquilo. E não sei se estou me estendendo muito aí. Sim. Não, tranquilo. Aí, não quero explicação ser fantástica. professoral, né? E dar aula. Mas, nessa questão de eu duvidar daquilo que não me atinge, aí eu vou querer saber por que aquilo não está me atingindo, então ele não existe, né?
que é o penso logo existo, né? Aí, então, até que ponto o racionalismo ele vai ser totalmente correto para entender? Porque se você não ver algo, quer dizer que ele não existe. Mas, então, até uma pedra cair em você, aí, então quer dizer que ela existe, você nunca viu. Aí entra as questões metafísicas, né? Mas parece que o Samuel quer falar alguma coisa ali. Não. Fica... né? Não, mas aproveitando aqui que você puxou o gancho, a questão da filosofia, né? Ele ser uma matéria, um assunto muito diverso em questão de pensadores e pensamentos, né? Mesmo com a matemática ou a química até, muito veio do Oriente, né? As ideias e tal, até a questão Bhaskara, Pitágoras não foram descobertos por Pitágoras, né? Já existiam no Egito Antigo. Já existiam no Egito. Há muito, muito mais tempo. Isso. E a filosofia ocidental tratou, né, com muito preconceito, né, ao pensamento asiático, africano, né, que é válido, né, todos são. Sim. Ele falou que, né, o cara viaja e fala que está filosofando, que não é assim. Mas todo o pensamento organizado, né, que não infrinja a dignidade do outro, é válido em questão de se estudar, de se conhecer. E a filosofia é legal por causa disso, que você aprende, né? Você estuda e aprende o que os outros aprenderam, né? Não é uma questão tão certeira como a matemática e a química, que aquilo é certo ou isso é certo. Exato, né? Aquela ciência É isso aí. Você não vai ver matemático que se formou e acha que 2 mais 2 é igual a 5, mas tem verdade. muitos, a maioria dos filósofos discordam entre si. A último boom, assim, do pensamento, até já vai falar sobre isso, né? A questão da filosofia na parte da ética e tal, né? A gente falou sobre isso na primeira temporada, sobre a clonagem, né? Inteligência artificial. Porque tem muita ética e muita parte filosófica nesse meio também, né? Norteia isso daí, né? Exatamente. Uma das áreas que mais deixa os alunos de filosofia loucos é, por exemplo, lógica. Né? E matemática é uma lógica, né? É uma lógica. E você tem a lógica que se estuda em filosofia. Isso. Que se o pessoal compreendesse melhor essa lógica, seria muito mais fácil para compreender matemática, né? Sim. Que é um terror, né? Que o pessoal fala. Mas dentro dessa questão aí que você perguntou, né? Que é o filósofo e tal, todo mundo aqui é filósofo. No sentido de... Filósofo demais, rapaz. Eu filosofei pra caramba, gente. Quando você perguntou do cabelo, né? Thiago, né? Acho que é Thiago, né? Thiago, do design dele lá. A estética, né? Você tem um ramo específico que você vai estudar e é filosofia. Que pega isso daí. Aí, por que todo mundo filosofa? A partir do momento que você indigna-se com algo. Essa é uma premissa. Quem fala isso é a Viviane Mosé, né? É uma filósofa brasileira. E a gente não tem muito destaque, né? Para filósofas, né? Se você falar aqui, eu vou falar 300 nomes de filósofos e você fala, e as mulheres, né? Então, né? A própria ciência, ela é preconceituosa nisso aí, né? E ela diz, quando você se indigna com algo, você está filosofando. Porque a filosofia é o questionamento. Se você questiona algo, você está filosofando, que é inconformidade com uma determinada situação. Agora, essa inconformidade, ela vai gerar várias ramificações. Né? A pessoa pode ser inconformado com algo progressista. E o progressista se inconforma com algo mais conservador. Mas o que não pode estar dentro da filosofia, que não deveria estar, é a visão, a análise preconceituosa, né? Unilateral. Exatamente. E ela pode saber isso. Platão mesmo, ele era elitista. Quando... Tiago, de novo, viu, Tiago? Vou falar de você. Quando o Tiago estava ali, eu estava observando, né?
quando ele falou assim, pô, Platão escreveu uns negócios lá, os caras entendiam e eu, no século XXI, não entendo. Só que na Grécia, quem é que estudava? Era só a elite. Só a elite. E só podia estudar quem pagava. Né? Por isso que, não é isso daí, então, o Platão, esse é maravilhoso, né? Aristóteles, mas eles trabalhavam para quem? Só aquela sociedade só permitia quem tinha poder aquisitivo. E Isso mesmo. ele tinha um elitismo dentro dele, né? Dentro de que só pode governar, só pode exercer quem tem, que era o filósofo. Para ele era o máximo, né? Os filósofos eram, o suprassumo era quem poderia governar, que seria incorruptível. Né? Teria na ideia dele, Sim, né? Na sim. República ele coloca isso. Mas fala aí, Samuel. Legal. Você me deixa, né, sem palavras, todo o conhecimento aí vai falar o quê? Mas, pronto, o Paulo falou uma questão que me remeteu até a questão política. Quer dizer que então, até a política é uma filosofia, né? Por exemplo, os democratas, os republicanos lá na América do Norte, ou seja, um contra o outro, né? Um é contra o pensamento do outro, então isso seria filosofar também. Porque o pessoal às vezes confunde as coisas, eles acham que, o que é o filósofo, né? É só ser professor. O só ser não é pejorativo, né? Porque, tipo assim, é um mercado restrito só para isso. Só que o filósofo é aquele que incomoda. Essa que é a grande questão, né? Se você tiver algo, ele vai chegar e vai falar assim, não, mas isso não pode ser assim, né? Você tem a filosofia da educação, no direito você tem a filosofia, você tem a história da filosofia que aplica-se no direito. Um estudante de direito que tem uma boa formação filosófica, ele vai ser um advogado muito melhor. Fantástico. Com certeza. Muito melhor. Né? Essa que é a grande questão. Porque aí na questão o questionamento, né? Na questão da política que você colocou, porque hoje a gente tem muito a questão do liberalismo, né? Do ultraliberalismo. Tem John Locke era um filósofo que trouxe o liberalismo, né? Adam Smith, um filósofo que entra na economia, mas tudo vem o iluminismo, que é uma base fundamental para a questão da democracia hoje, da república, eram os filósofos, Montesquieu, eram todos filósofos, né? E dentro do que você falou, você vai ter, por exemplo, um livro de cabeceira de qualquer governante. Mesmo que ele não leia, o assessor dele lê e fala para ele, que é o Maquiavel, que é o príncipe Maquiavel, Hitler, Maquiavel, Stalin, Maquiavel. Os governantes no Brasil, em qualquer outro lugar, Maquiavel. Que ali é uma receita de como se deve governar. Agora, você pode usar para um lado mais perverso, né? Que esses ditadores muitos utilizaram. E você pode usar de uma outra forma. Né? Geralmente é para o lado mais perverso. Normalmente. Né? Só para vocês terem uma ideia. E aí, vocês aí vão observando. O que os governos fazem? Eles lançam mal de uma vez. E a gente às vezes não percebe. E esse mal pode ser um aumento de taxas, pode ser um corte na área da saúde, nas áreas sociais. E depois, próximas eleições, vão fazendo os benefícios, que é aos poucos. Maquiavel já dizia isso lá no século XVI. Né? O mal você faz de uma vez e o bem você faz aos poucos. Né? É a filosofia que está presente na gente e a gente nem percebe. Fantástico, né? Sim. E é dessa forma que vem vindo, né? É isso aí. Bom, nessa questão da filosofia, a gente pode ver, porque a gente sempre pensa, o filósofo, o aluno de filosofia no futuro vai ser um professor. Mas, na verdade, ele pode ser muito mais do que um professor, né? Ele pode seguir alguns campos, desde a pesquisa, o mundo acadêmico em si, né? Pode ser na parte da sociologia também, trabalhar com a ética, com a história. Né? E aí, no caso, Samuel, como é que você já visualiza isso aí lá na frente, quando você, até mesmo quando você já estiver no seu curso, daqui a uns 2 ou 3 anos, como é que você visualiza isso aí na sua vida acadêmica e profissional?
Né? Você disse, é uma área, é um nicho meio limitado, né? Assim, mas eu vejo com bons olhos a profissão, né? Exercer a profissão do filósofo, né? Que seria ser professor, né? Vou fazer licenciatura, né? E falam que o filósofo só é professor, só isso e aquilo, mas eu acho a figura do professor uma pessoa muito importante na formação do ser, na formação do indivíduo, né? E serei professor, né? Eu tô até emocionada escutando isso. Pretendo, Verdade. né? Já tem esse planejamento, lecionar, essa mas, né? Tem outras opções, né? Tem a filosofia. Acho que é dentro da política, né? tudo. Também. Posso ser conselheiro, né? Eu já vi sobre isso. E tem a terapia? Clínica, isso, muito obrigado. Filosofia clínica, né? Tem também. É um ramo que eu não conhecia. Legal. E a filosofia, muito filósofo hoje dá palestra, ele escreve livro, faz live, influência, amplo, né? É amplo. É amplo. Não é tão... Não é um mercado... A gente normalmente pensa que né? Assim, quando exato. só professor, mas não é isso não. Exato. É Mas- bem amplo. Até no ramo do direito, né? Sim. Sim. E também a filosofia está presente, eu acho que em todas as matérias da faculdade, né? Todas têm uma cadeira de filosofia. Mesmo Ainda bem que minha grade não tinha. Eu tive, quando eu fiz minha formação em pedagogia, eu paguei. Porque, olha, Paulo falou aqui da filosofia, eu já fiquei tonto. Imagina uma disciplina de filosofia. Mas é uma coisa assim tão bacana, porque tira a gente do automático. Mas é verdade, né? é verdade. E é um momento assim que a gente para um pouco, de fato, para exercitar o pensar. É Porque a verdade. gente vive numa rotina tão louca. Esses meninos de estudo, a gente de trabalho, parece que a gente está no loop infinito que não acaba nunca. E de repente você assiste uma aula, eu estou me colocando no lugar de aluno, assiste uma aula de um professor que tira você ali, porque eu entro na sala depois de Fabiano ou de Paulo, esses meninos estão assim, ser ou não ser, professora? Ele pode parar. Pode parar. Mas por quê? Porque instiga eles, né? Tira eles do conforto ali, da área de conforto, faz realmente eles pensarem. Isso é maravilhoso. Como é que a gente consegue, hoje em dia, competir, né, com a tecnologia, enfim, e você conseguir realmente, como Samuel, né, brilhar o olho no pensar. Sim. E aí eu já achei uma fala muito bacana dele. O pai dele não é filósofo, mas o pai dele tem o hábito de ler. Bastante. Então, papai e mamãe aí, ó, liga as antenas, viu? A fruta não cai longe do pé, né? A criança, o falar ensina, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, quer que seu filho goste de ler? Leia. Mostre para ele o universo da leitura, porque foi assim que ele se apaixonou pela leitura. É assim que por causa do pai, né? Se constrói Exatamente. o hábito. Exatamente. Na vida, o hábito ele é muito importante. É muito importante. Até... Mais do que palavra, do que sermão, do que castigo, né? Com certeza. É Exatamente. isso aí. Eu vi também, né, que o Paulo ele mandou um tópico bem interessante, que é a ética corporativa, a responsabilidade social, né? Como é que o filósofo poderia trabalhar isso aí dentro de uma empresa? Como é que ficaria essa questão? Então, é incrível, né? Porque tudo do que eu tenho observado, né? Assim, tenho 30 anos de sala de aula, né? Vou para 34. Coisa. E em outras áreas também, né? De atuar no mercado de trabalho mais tradicional, né? E o que eu percebi ao longo desses anos é, assim, incrível como que a reclamação que gestores, né? Dentro desse assunto aí que você colocou, fazem... A filosofia, ela responde. E justamente a filosofia, ela é rejeitada por vários desses gestores. Porque tem aquela história, aquele estereótipo de que o filósofo... É aquela coisa, desculpem até a palavra, né? Mas acho que ela tem que ser dita, né? A gente vive uma imbecilidade
né, onde acha que porque é essa ciência, que essa filosofia é uma ciência, é a ciência da ciência, é a mãe das ciências, né? De que, esse filosofia aqui é porque doutrina, esse social é porque doutrina, mas nosso aqui é filosofia, né? E por que se incomodam com isso? Porque é o questionamento. Então, eu costumo colocar para os alunos, vou chegar aí na sua pergunta, viu? Eu costumo colocar para os alunos assim, a fase da criança é a fase que, você que é mãe, é a fase mais tranquila, se você for pensar, porque você controla. Por pior que seja, você controla, pega até no colo, pega na mão, vai ficar aqui, pronto, acabou. Quando começa a se incomodar, quando ele fala, mas por que eu não posso fazer isso? Os porquês. E o porquê é a palavra-chave da filosofia. E você tem que explicar. Se você não responde, ela pode até não aceitar, aceitar, né? Mas na verdade não aceitou. E a puberdade e a adolescência é a fase que começa a filosofar, a gente pode dizer assim. Porque é o questionamento, é porque eu não posso fazer isso. E é a questão da liberdade. A filosofia, ela dá essa liberdade para o pensamento. E quando o indivíduo tem a sua liberdade, vai incomodar aquele que quer que você seja livre, mas não quer que você seja autônomo. Essa é uma diferença. É verdade, né? Paulo. E eu quero chegar nessa questão das empresas, por exemplo, por causa disso. Então, o pessoal questiona ética, né, questiona profissionalismo. Hoje nós temos um problema grande, que provavelmente pode ser o próximo assunto, né, Eric? Isso. Dessa questão da geração Z, mas só para dar um spoilerzinho, há 2 meses atrás, saiu a pesquisa dos Estados Unidos, que é um exemplo de economia liberal, né, nesse sentido aí, mais ou menos, né? Umas coisas diferentes estão acontecendo, mas as empresas não estão contratando o pessoal da geração Z. Eles estão demitindo, né? E por quê? Porque constatou-se que não está tendo autonomia, não está tendo criatividade, não está tendo proatividade, né? E não conseguem trabalhar com pessoas em grupo. Então, isso é fruto, né, por exemplo, de uma formação fraca filosoficamente dizendo, né, onde você não tem uma postura na sua equipe de ética, o cara confunde ética com o seu desejo, e a ética, ela vai questionar isso daí. Ela fala assim, peraí, a sua moral, ela não está correta, é a sua vontade, e a ética é, inclusive, você abdicar de algumas idiosincrasias, né, para poder conviver no coletivo. E esse é um problema que as empresas enfrentam hoje. Quem pode trazer isso? Quando o Samuel falou assim, palestras, tal, né? Uma consultoria filosófica, né? Sim. E em Harvard é a disciplina mais importante no curso de administração. Porque eles querem, por pior que seja, os Estados Unidos ele é visto como um país que forma líderes. E agora está um problema lá, né? Antes que alguém me critique aí, né? Sempre falando. E esse problema não tem a ver com eleitoreiro, não. É um problema que isso incomoda o capitalismo. É essa a grande questão. Se você não tiver líder, se você não tiver pensamento racional, o capitalismo não vai funcionar. Verdade. Então, não vai ter como. Então, quebra essa ideia, que o filósofo é isso, é contra. Não, ele quer uma racionalidade, a filosofia ela quer uma racionalidade em tudo que nós fazemos. Né? E aí vai entrar a questão do Estado laico, a separação da religião com a política. Se você mistura os dois, não vai dar certo. Com certeza. Né? Agora, os dois, como disse Einstein, né, que foi um dos maiores cientistas, eu não sei a ordem, tá? Mas é isso. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Ou vice-versa aí. Depois vocês dão uma gugada, que aí vai sair. Mas a questão é o que a frase quer dizer, né? Isso. Os dois têm que andar juntos. Porque a ciência nem tudo vai explicar. E nem a religião vai explicar. Né? Apesar que eu sei que a fala que a religião nem tudo vai explicar, vai ter controvérsias, né? Mas fé é dogmática. E o pensamento científico, não. Então, os dois podem andar juntos, mas a ciência, ela tem que ser questionada.
Sim. Por isso que ela é ciência, senão a gente não evoluía, né? Sim. E acho que Deus fez a gente para evoluir, né? Isso. Não para ficar estático, né? Exato. Então, nessa questão das empresas, se eles não perceberem que a filosofia ela pode ajudar, inclusive no desenvolvimento e produção, pensando capitalisticamente, da empresa, não vai dar certo. Né? Se continuar com essa rejeição, com esse preconceito. Né? No podcast passado, Paulo, a gente trouxe um aluno nosso, Cauã, é estudante e está terminando, está na metade do curso de engenharia, né? E ele dizendo assim, como a universidade pública está carente hoje de bons estudantes. Por quê? Porque ele, no curso dele, né, o curso de engenharia, ele precisa, de fato, provar a ciência provada, de forma experimental. Né? Isso, e a deficiência de alunos que se dedicam, que estudam, que buscam mais, está cada vez maior. Inclusive saiu, a gente falou até no podcast anterior, pessoal, vocês voltarem aí no episódio 1 da 2ª temporada, a gente falou muito sobre isso. E demos também um spoilerzinho, porque a gente já sabia, né, que o pessoal de filosofia está aqui com a gente hoje. E realmente, em relação a isso, ele falando assim, que como hoje está difícil e como a Universidade Federal, viu, Sam? Os professores crescem os olhos ao aluno dedicado. Isso. Em monitoria, sabe? Em projetos de extensão, né, Érica? A gente falou sobre isso. Que, no caso, já é até uma dica para você, Samuel, que vai começar daqui a um mês, praticamente, um mês e 17 dias, né? Não deixe de participar desses projetos de extensão. Porque até a filosofia tem, por ser uma disciplina mais teórica, a gente pensa que não. Uma disciplina não, um curso mais teórico, a gente pensa que não. Mas sim, existe a pesquisa de extensão na área da filosofia, a publicação de artigos, principalmente publicação. Né? É verdade. A participação em congressos, viagem mesmo para conhecer outras pessoas, outros filósofos, fazer seu network. Muitas né? portas vão se abrir, né? Isso vai abrir muita porta para você mesmo. Então aproveite mesmo, esqueça papai e mamãe que estão em casa, corta o cordão umbilical e voe de verdade, porque sair isso vai ser bom dessa pra você. IA, sair e ler. Porque às vezes você pega, por exemplo, esse livro, né, O Crepúsculo dos Ídolos. É diferente de você ler do que você pegar um corte de alguém que leu. Leia. Exato. Tem a sua opinião. E aí eu volto para aqueles cristãozinhos, né, da internet que fica, para que estudar isso? Para que estudar isso, filho? Sim. Acorde, pelo amor de Deus, né? Você tem que ter o seu pensamento crítico. Sim. Você é capaz, acredite que você é capaz. Então, você pegar o corte de alguém que leu, mas leia, para você ter a sua opinião. O seu pensamento filosófico direcionado em algo realmente científico, até porque, como já comentaram, a questão de você ler uma coisa, você pode entender de uma forma diferente do que a outra pessoa entendeu. Isso. Né? E não só isso, de você ler, por exemplo, li, ano passado eu leio de novo, é outro livro. Exato. Quando você a gente pela segunda, passa muito pela por terceira, isso, né, também. Nossa, eu não tinha visto, mas eu já li, mas eu não tinha prestado atenção. Exato, né? Exatamente. Perfeito. E é interessante que assim, eu estou falando filósofo, mas não precisa ser o filósofo acadêmico, não. Entendeu? Aquilo que eu falei, quando você se indigna com algo e você se admira com algo, isso é filosofar. Porque aquilo está tocando você. De alguma forma, ou positiva ou de rejeição, né? Eu estou até usando a Viviane Mosé de novo, né? Mosé, tem um acento lá, não sei se é francês, mas ela é brasileira, né? E que ela fez uma série, na época, foi no Fantástico isso daí, foi muito interessante. Na época era VHS, viu, Samuel? Não sei se você conhece e o pessoal do estúdio aqui, né? VHS. Interrompendo rapidinho. E quando a danada da VHS, que entrava a formiga, ficava toda mofada, que você tem que tirar para limpar. Então você levava no estúdio para alguém fazer esse trabalho. Isso daí. E ela trouxe uma série muito interessante. Isso aí. Aí faz esse contraponto dessas situações, né? E como é atual, né? Quando você falou assim do livro, aí me veio isso à mente, né? Então,
quando você pega... Tem um livro que é da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa, né, do século XX aí, e da linha existencialista, que é odiada pelos... eu estou falando isso porque quando você falou os cristãozinhos da internet, né? Entendeu? E que todos os homens são mortais. Hoje a gente vive uma ditadura da beleza, né? E esse livro trata de um homem, né, que queria ser imortal. Aí ele toma o elixir, ele quer algo lá, toma o elixir da juventude para ficar eterno, e só que todo mundo começa a morrer, né? Ele é imortal, mas os outros não. E aí ele quer morrer e não consegue. Não consegue. Né? Então, e a gente está vivendo um pouco disso. Quando você falou assim, quando você lê um livro, o Samuel falou, quando você lê, você vê de um jeito. Quando eu li, em 1986, foi na Copa do Mundo lá do Brasil e Espanha e tal, não tinha essa visão de hoje que tem essa ditadura da beleza tão forte. E eu fui reler esse livro. Eu lembrei dessa fala, disso por causa do que o Samuel falou, né? Você fala, caramba, é isso. Aí tem o Oscar Wilde, que é um escritor muito bom, e fala do Retrato de Dorian Gray, que é o cara que quer eterna, o quadro, ele quer ser eterno, a beleza eterna. E a gente vê que tudo isso ocorre e complica a vida das pessoas, né? Então, quando você começa a refletir e saber que aquela situação é uma manipulação que estão fazendo sobre mim, você vive muito melhor. Com certeza. Essa é a questão. Então, é você ter a sua opinião, que nem você falou, mas você vai ter uma base teórica para isso. E vai ver que não é simplesmente uma opinião. Quando Cristo chegou e questionou aquela sociedade, aconteceu o que aconteceu com ele. Com certeza. Né? E essa que é a questão. Então, quando você questiona uma situação do status quo que está lá, e isso incomoda, é óbvio que você vai ser colocado de lado, né? Isso é tranquilo. Então, essa questão, né? A gente tem que entender que a filosofia, ela traz essa autonomia de pensamento. E de reflexão perante o mundo. O Samuel, talvez, ele queira escolher, vou me especializar em filosofia política, vou trabalhar numa agência de publicidade, a filosofia estética, tem ramos, tem. Agora, eu acho que nesse século XXI vai abrir mais caminho. E eu acho que vai acontecer isso daí, porque por exemplo, ele é certeza que ele vai para a sala de aula. Sim. O Samuel só não irá se alguma coisa acontecer. E aqui eu quero fazer um elogio, né, para ele. Quando eu entrei na sala, foi muito interessante. Esse aluno, que não é mais aluno, né? Mas o Samuel, ele já deu uma ligação interessante. Comentário que ele fez na primeira aula, após a aula, né? Eu falei, esse cara Tu já percebeu, Paulo? Esse cara é diferente. Só que eu tenho muito medo de falar, por que você não vai fazer isso? Porque você está induzindo, né? Pode induzir e levar. E a minha área é a área rejeitada, né? Essa que é a questão. A minha também, Paulo. Também, né? E ele fez a escolha dele, né? Fabiano, que foi o professor de filosofia dele, né? Foi muito influente, né? No estilo teórico. Então, é isso, né? Normalmente tem sempre um na professor. Na área da gestão... A gente já falou sobre isso também, se identifica, né? Ela está na área da gestão, entendeu? Isso não tem como fugir. É isso aí. Gente, olha só, Mariana com a plaquinha ali, ali atrás. Mariana, olha a placa, Mariana. Tá na hora. Quando a conversa começa a engajar, tudo direitinho, Mariana levanta a placa do tempo. Placa só. Tá na hora. Rapaz, como é que vamos fazer o seguinte no próximo pod, vamos deixar a Mariana do lado de fora. Quem topa? Levanta a mão. Aí, vai dar o quê? Vai umas 3 horas de conversa. Que seja, eu tô nem, vamos conversar. Mas é isso aí, gente, conversa tava top de linha aqui, eu acho que eu já aprendi tanta coisa aqui com o nosso querido filósofo Paulo, com o nosso aluno Samuel, que eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão da filosofia. Eu confesso, né?
Mas eu vi aqui coisas que realmente... Muitos alunos, fantástico. assim, muitos alunos dizem, professora, porque fala, né, de Tales, de Pitágoras, de Descartes, e assim, professora, todos eram filósofos? Os alunos perguntam, 6º, 7º ano. É isso aí. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem quantos segundos aí? Tem 2h30, professor, para ficar à vontade. Assim, é como... Por exemplo, Mariana que é chata. Falar em chato, né, Mariana? Fórmula de Bhaskara é o terror dos alunos, né? Aí você até fala assim, né? Pensa assim, por que eu preciso saber fórmula de Bhaskara, tal, não sei o que, tal. Eu falo para os alunos, falo assim, olha, eu aprendi o uso mais simples, né? Que é o que eu sei fazer, raiz quadrada de 4. Aí eu falo, eu nunca usei raiz quadrada. Nunca usei para minha área, para minha formação. Mas ter que aprender raiz quadrada, mexeu com a sinapse. Sim. Deu uma articulação diferente. Sim. Porque o cérebro, eu costumo dizer que o cérebro parece que é um órgão assim meio burro, sabe? Porque se você não estimular, ele não vai desenvolver. É isso mesmo. Se ficar na atrofiação. Quando você fala de ler o livro, hoje com a IA, ela é legal? É legal. Eu trabalho com tecnologia. Eu comecei com Macintosh, lá da Apple e tal, né? Da época lá do primeirão. E eu sou, assim, fissurado por isso. Só que eu não posso ser escravo da tecnologia. Exatamente. Então, vocês que são da área aqui, né? Tinha o tal do CorelDRAW, né? Dessas coisas aí. Computador espetacular, Mac lá e tal. Só que a criatividade humana, ela é insubstituível. Então, vocês que usam a IA, pode usar, é legal. Só que o que a gente fala na linguagem técnica, se você não fizer o prompt, que é a pergunta legal, vai ficar um negócio limitado. Exato. E isso você que pode ter. Exatamente. E outra coisa, você falou a questão da criatividade humana, que é insubstituível, e é de fato. Hoje nós conhecemos a matéria como ela como ela realmente é, o átomo como ele realmente é, porque veio já justamente Demócrito, Leucipo, que começaram a pensar lá atrás. Aí vem o Dalton, que ele começa a puxar os pensamentos. Aí vem depois os demais, até chegar no Schrödinger, né? Que foi um dos últimos aí que realmente revolucionou o formato do átomo e mostrou através das equações como ele é. Mas se não fosse os pensamentos e a inteligência desses humanos, né? Não teria a inteligência artificial que hoje né, mostrasse de fato o que é real. O saber, ele não começa do assim, não é, tive a ideia. Não é isso. Normalmente você pega o de alguém que já veio antes de você. Sempre foi assim. Então, assim, saber a raiz de 4, não preciso disso. Para que eu vou usar o teorema de Pitágoras se eu quero ser médico? Não é isso, cristão. É o que ele desenvolve no seu raciocínio lógico. Tem gente que, mas eu odeio lógica. Você usa lógica todo dia para ir para casa, querido. A partir do momento que você escolhe um caminho que tenha menos engarrafamento. É uma lógica. Exato. Mas assim, é que as coisas estão realmente, como Paulo falou, imbecilizadas, né? As pessoas precisam parar com essa cultura de estar pegando o corte do outro. Então, assim, nem tudo que você vê na internet, nem tudo que você vê no TikTok, no YouTube, enfim. Nas redes, né? Nem tudo isso é o real. Ali são cortes. Muitas vezes os alunos chegam, professora, gente, calma, deu certo aqui, mas não dá aqui, não. Então, tipo, você tem que ir atrás do conhecimento. E isso é filosofia. Isso é você pensar, é você questionar. Eu acho massa quando o aluno fala, eu vou usar a divisão de polinômio aonde? Fala para mexer nos seus neurônios. Exatamente. É para isso que você vai usar. Você vai precisar disso mais para frente. Agora você não adianta ter bilhões se não conectar, né? Não adianta, tem que conectar, gente. Exatamente. Né? Bom, gente... não. Né, Mariana ali, você já ultrapassou. Olha a placa. Tá vendo? Ela já tá com outra placa já. Tá vendo? Já é dos acréscimos. Já tá no segundo tempo. A gente ficou muito orgulhoso com o seu resultado. Na gente, a escola, professores de modo geral, né? É uma honra sempre ter alunos que querem, né, exercer a profissão. Isso, e aproveitando... Isso pra gente nossa, é aproveitando essa sua paixão pela filosofia, eu gostaria que você deixasse uma dica para quem é dessa nova geração, o que você gostaria de dizer para essa galera aí, né, que, assim,
lá na frente isso aqui vai ser bom para vocês. Então, o que é que você gostaria de dizer para eles aí? Cara, tem até aqui o livro do Foucault. Cadê? Deixa eu... Pode pegar. Pega, Sam. Puxa. Pega, Sam. Foucault. Ele fala sobre o Ele gosta de exercício do verdade. pensar sobre o pensar, né? Do porquê do questionamento. Uhum. E isso eu acho que está em falta. Da pessoa refletir sobre o que é o certo para ela, o que é o certo para a situação que ela vive, na questão de que o celular eu acho que cega o pensamento, que ele mais atrapalha do que ajuda, né? Que eu vejo tanta coisa, Massa, né? tanta gente espalhando coisa que não é verdade, não só a questão de fake news política, mas só pensamento tóxico, né? Isso, Coisas- pensamentos negativos. E tá aí, a filosofia tá aí para te ajudar a parar e questionar. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? É uma coisa que é muito semelhante com, pelo menos, terapia, né? A que eu fiz, né? Que é você fala e a psicóloga rebate. Por quê? E aí você fica sem base, sem chão, né? Por que isso me afeta, né? Tanto agora na discussão política, por que o conservador não gosta de tal movimento progressista? Né? Às vezes muita coisa não tem base, é só preconceito ou achismo, e a filosofia ajuda a quebrar isso, né? A libertação da mente na questão da inteligência. Não tem como você ser inteligente, não basta você saber ser doutor em matemática e tal, se você é ignorante socialmente, né? Ele é maravilhoso, gente. Ah. Eu tô emocionada. Chore não. Então eu acho que ela ajuda, Sim. e é uma filosofia, né? Para isso você tem que ter um bom professor, né? Ninguém sai do nada, fica pesquisando em casa, e tem que ter alguma influência, principalmente quem está em formação. Por isso que eu acredito na palavra e na existência do professor, de guiar o aluno, orientar para que ele consiga ser autônomo, né? Pensar por si, Perfeito. né? Perfeito. Porque ele falou que a criança, como é que é? Você que é mãe, né? Uhum. A criança é a parte mais fácil, que você controla tudo. Quando bota na escola, ela é bombardeada por opiniões e visões de mundo diferentes. Isso. E o professor tá aí para isso, para ajudar ela a seguir. O pai e a mãe tem limite na formação da criança, e eu acho que o professor vem como a segunda socialização, né? Como falava Bourdieu. Sim. E é muito importante. Por isso que eu quero ser professor, para ajudar, né? Legal. E ele tá aí para isso, como o Paulo me ajudou, como o Fabiano me ajudou, o Seymour me ajudou, um monte de gente. E, Massa. Paulo, Massa. qual a dica final em relação a livros, em relação à leitura, que você poderia deixar para os nossos telespectadores que poderiam aí, né, adquirir uma nova visão do mundo, né, a partir desses livros, a partir desses filósofos, enfim, abrir a mente de fato e deixar de seguir o que não, De o que não achismo, deve ser né? seguido, né? Ó, eu vou pegar aqui, do que está aqui, eu gosto muito desse Michael Jackson? deixa ele saber, eu gosto muito do Foucault. Céu. Qualquer obra do Foucault, ela é espetacular, que ele faz uma análise psicanalítica, Nossa. né, sobre essas questões da sociedade. Só posso falar um exemplo rapidinho aqui? Pode. Um exemplo prático aqui, vocês vão ver como que vocês vão se identificar. Que é a questão, ele fala da penitenciária, do manicômio e da escola. E o que esses três têm em comum, né? Então, esse vigiar e punir, o que você tem? O que tem em comum? A escola, a penitenciária e o manicômio? Punição. Legal. Né?
Então, são entidades, né, instituições de socialização e que ele é um francês. Lá, então, na Europa, então ele está fazendo uma análise desse sistema. Sim. Né? Então, até que ponto que a escola, que é uma instituição super importante, ela está muito semelhante com o manicômio e com a prisão. Né? Então, tem toda uma análise aqui. Gosto muito da Simone de Beauvoir. Né? Acho que mulheres, assim, deveria ler mesmo. Né? Hannah Arendt, que é, estou pegando filósofas, né, para sair um pouco do padrãozão aqui, que ela faz uma análise sobre a banalidade do mal lá no século XX, né? O século XX parece que, né, foi tão longe assim, né? E sobre... e hoje a gente tem isso. Verdade. Continua tendo isso daí, né? Verdade. A gente acha que a violência, ela virou algo comum, principalmente nas zonas periféricas, né? E nós, das zonas consideradas média, né, e nobre, a gente acaba admitindo essa violência como forma de resolver os problemas, né? Então, aí não vou entrar na questão aqui, né? Mas, só para ter... E, você quer falar, Samuel? Termina que eu... Que eu adiciono. E eu gosto muito do Nietzsche. Né? Só que esse daqui, esse cara aqui, né? Sim. O Friedrich Nietzsche. Então ele tem uma análise sobre a questão de nós homens, né? Homem, gênero masculino, né? A questão que é do super-homem, né? Então, eu citei alguns aqui que são de assuntos que são intrigantes. Então, eu, enquanto homem, né, será que eu estou sendo um homem sapiens? Né? Que o Noah aqui ele faz muito bem, ou eu estou sendo um macho? Porque nós somos animais, né? Somos animais racionais, né? Só que nós não, em como nós nos comportamos enquanto machos ou enquanto homo sapiens, né? Que na questão. Então, e das antigas, é muito interessante a base da filosofia, que vai dar a base para a filosofia moderna, que é da antiga, que é o Sócrates. Né? É o famoso do conhece-te a ti mesmo. Né? Então, e que você só chega à verdade, à ética. Eu só posso ser ético se eu conhecer o que é correto. Isso. Então não tem como eu chegar para o outro e falar que ele está errado se ele não sabe o que é o certo. Exatamente. E quem vai dizer isso é a ética. É a ética. Né? E antes que, se vocês não gostarem aqui, né, mas alguns valores eu não abdico, né? E antes que alguns fundamentalistas venham dizer e falar, mas eu sigo o livro sagrado. Mas talvez você não siga corretamente, porque lá fala muito de ética. E o maior ensinamento ético que tem lá, que é o amor. Isso. Então, não consigo entender como que né? praticantes, né, os paladinos da moralidade religiosa, destilam o ódio. Sim, exato. Então, é essa questão, né? Então, não fecha essa conta de jeito nenhum. Não fecha. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Então, nós temos aí a questão cristã, né? Dá para pegar vários, principalmente as parábolas de Cristo, né? E temos a racionalidade, né? Que é na questão dos livros, né? Deixa eu só adicionar uma coisa. Vale lembrar que a leitura só por ler, eu não acho que seja o melhor jeito de aproveitar do livro. A gente tem que fazer o exercício do pensar e investigar o livro. De onde veio, qual é a época de que ele se trata, né? As influências do autor. Porque tem muito autor inteligente, mas que não era uma pessoa boa, né? Falou de Adam Smith, né? Do liberalismo. O Adam Smith, ele tinha uma empresa de navio negreiro, né? O Heidegger, do existencialismo, o livro dele é ótimo. Mas ele era nazista, né? E, enfim, o Schopenhauer já fez coisas horrorosas.
O livro, a filosofia, ela vem em conjunto com a história na questão de investigação. Por que esse autor está falando isso? Por que Nietzsche tinha essa opinião? Como o mundo influenciou ele a falar essa coisa? Porque não pode só ler e sair acreditando, meu Deus, incrível. Não, né? Entender o contexto, Mas aí, né? justamente é usar o seu pensamento crítico, né? Uhum. Sim. E isso é filosofia. E você desenvolve dessa forma. É isso aí. Agora, só uma última que eu lembrei, Uhum. rapidinho, Pode falar. dos brasileiros, um cara que se fosse europeu, ele era sucesso no mundo inteiro. Da Rússia, ultrapassava, acho que até o Dostoiévski, Machado de Assis. Ah, fantástico. Esse cara, ele mexeu com questões filosóficas, Sim. o que é a psicanálise hoje e o que é a filosofia ética. Sim. Né, que é a ética da filosofia, a ética na filosofia, né? Então, assim, para vocês aí que estão vindo, vão atrás desse pessoal, quem vai para fazer as suas redações maravilhosas, né? Isso. Não tente adivinhar o tema. Você tem que investir intelectualmente em você. Se você tem que conseguir É isso um aí. bom repertório, que a filosofia dá esse repertório. Dá sim. Você faz qualquer redação, meu amigo. Pode ser Não o tema tem- que for, verdade. Pode ser o tema que for. Verdade, Pois é, Paulo. Pois é. E Michael Jackson? Eita. Pois é. Ele tá se virando no túmulo lá. Tô falando de mim. Eu vou aqui, ó. Pessoal, foi um grande prazer ter vocês aqui hoje, tá? E acessem aí o canal da escola, né? Isso. Interativo JP. Exatamente. E Lembrando o que, vídeo- né, falar no interativo, a filosofia ela é abordada desde o 6º ano, né? Sim. Desde Sim, o sexto ano. Acho que No interativo, é sociologia. Sociologia. né? Mas que tá ali ligado com a filosofia também. Eu, assim, devido à informação, eu acabo introduzindo, Introduzindo, né? né? Aí quando chega no médio, no ensino médio, a gente aí tem é as- filosofia legal. e Bem sociologia. lembrado, é. Eric. Bem lembrado. É, porque Mas- o sistema Maravilhoso. etapa ele trabalha Ele trabalha isso já. separadamente, Sim. eu acho fantástico, né? Inclusive a química, a física e a biologia são também trabalhadas Desde o sexto desde ano. o 6º ano. O aluno ele já é preparado para a vida e para o Isso. Enem desde o 6º ano. Isso. Então eu acho fantástico Então- essa separação dessas ciências. Já que você falou, né, do currículo do interativo, acho que são duas coisas que eu, enquanto profissional, eu percebo assim que é diferenciado. O valor que eles dão para o projeto de vida no ensino médio. Muito legal. Isso daí, Fabi e Eric, muitas escolas estão perdendo o bonde da história, não estão percebendo, Sim. né, de como isso é importante. Sim. Porque muitos estão preocupados em colocar o indivíduo na universidade. Mas como que ele está colocando? Como? Isso. E essa é a questão do mercantilismo, Sim, né? sim. Está preocupado só em colocar, se vira. Sim, Né? Mas que tipo de profissional vai ser? Isso. Essa questão, se formou muito bem, entrou muito bem, só que tipo de profissional você vai ser, né? Perfeito. E eu acho que o interativo, ele tem dado Tem. tido essa preocupação Tem. com a formação humanística, né? E concilia bem a racionalidade, né? Que seria a sociologia, a filosofia, Aham. com a questão dos valores cristãos que eles têm. Sim, Né? sim. Então, é uma prova que dá para conciliar os dois. Dá Isso sim. aí. Né? isso aí. Possível, né? Com É certeza. sim. Bom, chegou o nosso... Ficamos por aqui hoje, amigo. Nosso ultimate aqui, né, pra gente fechar, já preparando aí para o próximo episódio, né, Uhum. e a gente tá pensando aí em trazer algo diferente com um outro segmento, Sim. né, estamos para confirmar, mas eu acho que vai dar certo, né, nossa produtora ali já deu a ideia, a gente já captou isso aí. Ela também dá É. ideias, ela não bota só a gente pra Ela correr, não não. só expulsa a gente, ela não bota a gente tá, pra correr gente? só, Ó, não. Ela tá ali com a plaquinha faz 30 minutos levantada, tá? A gente ama, Mariana. Mas é isso aí. Vamos então agora despedir da galera. É que tá isso aí, assistindo, pessoal. Né? A gente espera que tenha trazido aqui alguns esclarecimentos, né, sobre Com essa certeza. formação aí maravilhosa. Confesso que eu abri muito mais a Eu mente também. para a filosofia Eu também. do que antes. Isso, né? eu também. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença aí atrás da Valeu, telinha. Sam. Muito obrigado, Samuel. Samuel. E espero que você Agradeço. tenha de fato aí um sucesso
gigante, obrigado, né? obrigado. Isso. Na Vai ter universidade. sim, desse jeito, vai. Estamos Vamos aqui, lá. viu? Vai E Precisando da Paulo, gente. isso, Pode deixar, exatamente. pode deixar. Paulo, muito obrigado pela sua presença. E já espero você, né? Nós já esperamos você naquele podcast que a gente já tá com aquele tema já no forno aí. Né? Que vai dar o que Isso, falar, hein, gente? vai. ter muita gente aí, ó. Vai. Aí vai ser massa, vai ser massa. Galera, Tchau, tchau, gente. aquele abraço, um beijo Até a grande. próxima. Fiquem Deus com abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.